Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá para uma resolução detalhada de exercícios em relação aos substantivos. O que eu fiz? Eu peguei aqui os assuntos que são mais cobrados nas provas em relação aos substantivos, certo? E fiz aqui um compiladão para você e vou resolver detalhadamente. Não deixe já de se inscrever nesse canal, criatura do pântano. Já senta o dedo nesse like, beleza? Me segue lá no Instagram, que aí você também tem acesso ao quiz, a diversas brincadeiras, a diversas informações adicionais que eu sempre coloco lá no Instagram para vocês com dicas e muito mais, tá bom? Então, bora lá para nossa resolução de exercício? Exercício número 1 na tela para você. Então, olha só, é um exercício que eu peguei da banca VUNESP, que é uma banca que vocês tem muitas provas disponíveis e todo mundo tem muita dificuldade com alguns exercícios da VUNESP, então eu já peguei ele aqui logo de cara, beleza? Então vamos lá, o que eu sempre digo para você, obviamente a gente vai precisar do texto até para entender o contexto ali para achar a alternativa, mas só para a gente nunca perder tempo, dar uma lida primeiro aqui no enunciado. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto, segundo a norma padrão da língua portuguesa. Beleza, então tá bom. Então a gente vai ter que ler ali o que normalmente eu costumo fazer. Eu farei a leitura completa aqui com vocês, né? E a gente vai preenchendo. Porém, eu costumo, sempre que eu vejo aqui as alternativas, né? Eu acho que a maioria dos alunos também fazem assim, que isso faz ganhar tempo, é já ir direto aqui na parte, né? Na parte que tem as lacunas, né? Mas como é um texto curtinho, dá pra gente fazer uma leitura muito mais rápida, muito tranquila, até para entender o contexto dele, tá bom? Comer, ok, de nozes, castanhas, amêndoas e outras sementes oleaginosas todos os dias pode ser um dos segredos para a longevidade dos... Um estudo feito nos Estados Unidos descobriu que pessoas que, ok, esse hábito desfrutam uma melhor qualidade de vida do que aquelas que nunca consomem esses alimentos. Beleza, ok, para nós já basta aqui que a gente não tem tempo para perder. Comer, então vamos lá. Tô vendo aqui, ó, essa fileira aqui de alternativas, então eu tô vendo que faz algo em relação à porção, né? Então é a nossa primeira palavra, a nossa primeira lacuna. Então, porção. O plural correto de porção é porções, né? Então, nós temos as porções, ok? Então, tudo que não for porções, então aí você vai por eliminatória, né? Que é uma palavra muito fácil, uma palavra que a gente usa bastante no dia a dia, então não exige tanto, talvez, um conhecimento tão gramatical, beleza? Então, o que eu faria nesse caso? O que não for porções, eu elimino. Então, eu tenho aqui porções, tenho porções, porções não existe porções, e porções e porções. Então, já eliminamos duas alternativas, o exercício já começa a ficar mais tranquilo, certo? Tá bom, então vamos lá para a nossa segunda lacuna. Então, comer porções de nozes, castanhas e amêndoas, um dos segredos para a longevidade dos... Segunda lacuna nossa aqui fala sobre cidadão. E qual que é o plural de cidadão, gente? Até como eu comento na aula com vocês, o plural de cidadão basta acrescentar um S, não fica inventando moda, só coloca um S no final. Então, o plural de cidadão é cidadãos. Então, letra A tem cidadãos, letra B, cidadões, né? Muita gente costuma falar cidadãos, mas está errado. É só acrescentar o S para formar o plural de cidadão. E letra D tem cidadãos. Então, a nossa alternativa correta está entre A e D, ponto. Vamos ver o que vai eliminar pra gente ali, né? Terceira lacuna, essa daqui que a gente tem que preencher. Um estudo feito nos Estados Unidos descobriu que pessoas que mantêm, do verbo manter aqui, ó, terceira lacuna é sobre manter, certo? Pessoas que mantêm esse hábito desfrutam, então vamos lá, manter, pessoas. Primeira coisa que você vai ter que observar aqui, o plural de manter. Como eu explico ao longo da aula para você, e se você não se lembra ou se você não assistiu, você vai voltar na aula e vai assistir, porque você tem que lembrar disso daqui. Manter, assim como outras palavras na língua portuguesa, como que eu vou diferenciar o plural do singular? Então, eu tenho ele mantém e eles mantém, circunflexo para plural e agudo para singular. Beleza? Tudo bem? Então, é um acento diferencial de singular e plural. Então, se aqui eu estou falando de pessoas que mantêm, eu tenho que ter um acento circunflexo. Então, a alternativa que tem o circunflexo é a alternativa A
E a alternativa D tem o acento agudo, então fica errado, tudo bem? Então, a alternativa correta do exercício eu nem preciso terminar de ler. Eu já sei que é a alternativa A, mas só pra gente, né, confirmar ali, ó. Então, aqui, a última palavra seria D ou D, tanto faz. Então, o que a gente consegue aqui nesse exercício de cara para saber o que é o correto? A palavra que poderia desempatar, no caso, né? Caso você tem que ter esse conhecimento gramatical e que eu explico ao longo da aula, não é nenhum segredo, certo? É, por exemplo, aqui o acento diferencial de singular e plural, tudo bem? Então, é o mantém, ó. Mantém, desfrutam o hábito de uma melhor qualidade de vida. Beleza. Então, a alternativa correta, alternativa A. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, coloca aí também nos comentários, beleza? Exercício número 2 na tela para você, exercício que a gente já vê que é curtinho, rapidinho de ser feito para você ganhar tempo no momento da prova. A palavra grifada ali, que é livro, é um substantivo, então ela afirma, a palavra livro é um substantivo. O exercício vai tratar sobre o tipo de substantivo, essa classificação desse substantivo, tudo bem? Então vamos lá, é um substantivo próprio? O que a gente tem que lembrar? Que eu explico na aula, né? Os substantivos, eles podem ser próprios, comuns, concretos, abstratos, primitivos, compostos, simples, né? Então, tem toda essa classificação do substantivo. É um substantivo próprio? Lembra que substantivo próprio é aquele que nós usamos com a letra, vou falar como a tia Juju falava na escola, com a letra maiúscula, né? Nome de gente, nome de empresa, nome de instituição, né? Então, quando você se apresenta, meu nome é Pamba, então é um nome próprio, porque é o meu nome, certo? Tem que ser escrito com letra maiúscula, né? Então, não é um substantivo próprio. Livro não é um substantivo próprio, certo? Então, a gente pode eliminar a alternativa A só por esse próprio. Então, vamos lá. Letra B. Comum. Opa, comum. Aquilo que não é próprio é comum, né? Aquele que é escrito com letra minúscula. Livro, cadeira, né? Caneta, qualquer coisa que não seja um substantivo próprio, aquilo que nós escrevemos com letra minúscula. Tudo bem? Livro é um substantivo abstrato. Aí a gente já olha a segunda fileira, né? Ela trata sobre ser abstrato ou concreto. Abstrato, lembra que está no campo dos sentimentos, das emoções, né? Então, amor é um substantivo abstrato, saudade é abstrato, tudo aquilo que não é palpável, né? Tudo aquilo que está no campo das ideias. Então, não é abstrato. O livro, ele é um substantivo concreto. Tudo bem? Então, só pra gente matar, a gente já entendeu que a alternativa correta do exercício é a D, porque é a única que tem concreto, né? Comum e concreto. Mas vamos para as outras só pra gente entender perfeitamente, tá? É um substantivo primitivo? Primitivo, então a terceira alternativa trata sobre ser derivado ou primitivo. Lembrando que derivado é aquele que vem de outra palavra, né? Então eu tenho a palavra pedra como primitiva e eu tenho pedreiro, a pedraria, tudo que vem de pedra é o nosso derivado, tudo bem? Então sim, o livro é uma palavra primitiva, é aquela que dá origem a outras. Então eu tenho livro como a palavra primitiva e eu tenho o livreiro, a livraria como derivadas de livro. Tudo bem? E é uma palavra simples, então a gente tem simples e composto na nossa última fileira ali, né? Sim, é uma palavra simples porque ela é composta apenas de um radical. Lembram disso? Palavra simples, ela tem apenas um radical, a palavra composta é aquela que tem dois ou mais. Então, por exemplo, guarda-chuva, girassol, são palavras compostas porque possuem mais de um radical. A alternativa correta do exercício é a alternativa D. Ai, que professora, é muito fácil. Observem, né, que aqui a gente acabou eliminando, ela é uma palavra comum, então já minimizamos aqui as nossas alternativas entre B, C e D. Aí, automaticamente, quem lembrava o que era abstrato e concreto já matou o exercício logo na segunda fileira, logo na segunda opção, tudo bem? E primitivo e derivado também, certo, gente? Tranquilo esse exercício? Vamos para o próximo. Exercício número 3 na tela para você, então olha lá. O plural dos nomes compostos está correto em todas as alternativas, exceto... Opa! Então, nós estamos falando do plural dos nomes compostos, o plural dos substantivos, tem que lembrar lá, e tem que... Não lembro, professora, não tem problema nenhum, você vai assistir lá sobre a nossa aula, né, do plural dos substantivos, é uma aula dedicada só a falar sobre isso, que é um assunto que costuma cair bastante nas provas, hein? Então, se não lembra, tem que revisar, sim. Então, o plural dos substantivos compostos, tudo bem, está correto em todas as alternativas, exceto... Então, nós temos que achar a única alternativa que contém um erro do plural, tudo bem? Letra A. Ela gosta de amores perfeitos e cultiva-os. Então, nós temos aqui amores perfeitos, né? Substantivo amor
e perfeito, né? Que é um adjetivo. Amor, lembra lá da nossa fileira, né? Amor acaba indo para o plural, porque pertence ao grupo de palavras que sofrem variações de número. E perfeitos também está na tabelinha de palavras que vão para o plural, certo? Lembrando, por exemplo, um verbo não vai para o plural. O verbo, ele não vai para o plural. Quando a gente está formando uma palavra, um substantivo. Então, neste caso, substantivos e adjetivos estão na tabela das palavras que vão para o plural, então está correto. Os vice-diretores reunir-se-ão na próxima semana. Então, nós temos aqui vice-diretores. A gente sabe que vice é um prefixo, o prefixo não vai para o plural, então está correto, né? Não existe vices, né? E o diretores foi para o plural, que é um substantivo que acaba indo. Então, e também está, coloquei aqui, ó, o certinho da professora. Vocês lembram desse certinho da professora? Ó, que saudade da professora, jamais, né? Então, as aulas serão dadas às segundas-feiras. Perfeito, segundas-feiras. Então, duas palavras que vão sim para o plural, ambas estão corretas, né? Formando o plural correto de segunda-feira. Há muitos beijas-flores no seu quintal. Então, nós temos aqui a palavra beijas-flores, beijas-flores. Vamos lá. Beija, né? Vem do verbo beijar. Então, a gente lembra que verbo, quando nós estamos formando substantivos compostos, né, nomes compostos, ele faz parte da tabela do lado que não sofre variação, por ser um verbo. Então, automaticamente, né, então é um verbo com um substantivo. O substantivo vai para o plural, nesse caso, né, ele sofre essa variação. Porém, o verbo não, então não existe, é beija flores, né? Somente o segundo elemento é flexionado. Então, acho que encontramos aqui nossa alternativa, né? Porque beijas-flores não existe, está incorreto, porque beijar, o beijas não poderia estar no plural. A moda está voltando às saias balão, substantivo, né, com substantivo, perfeito, aqui, ó, somente, né, o balão, perfeito, como eu estou formando um adjetivo, né, então a gente coloca ali a primeira palavra no plural, perfeito, seguindo a nossa regra. Gente, a alternativa correta do exercício, a alternativa D, que é a única que contém um erro. Professora, eu achei muito fácil, professora. É fácil, né, gente? Se não lembra, tem que voltar lá e revisar o conteúdo, beleza? Exercício número 4 na tela para você. De acordo com o código em referência, explicite seus conhecimentos relacionados às colunas. Então, ali, o que é substantivo abstrato ou substantivo epiceno? Lembra que epiceno é voltado a animais? Substantivo sobrecomum e substantivo comum de dois gêneros. Beleza, então vamos lá. O que eu vou recomendar a vocês, né? Eu vou resolver o exercício como nós resolveríamos no momento de prova. A gente não vai, né? O ideal é que lembre, mas a professora, na hora da prova, sempre dá um branco nessas palavras mais difíceis. Pô, como que eu vou lembrar o que é substantivo epiceno? Nossa, eu estudei há tanto tempo, mesmo fazendo a revisão, eu não lembro. Beleza. O que você tem ainda opção? Você tem a opção de lembrar o que é o abstrato, você tem a opção de lembrar o que é o sobrecomum e o comum de dois gêneros. Professora, não lembro todos. Tudo bem, vai por aquele que você lembra. A gente sabe assim, ó. O que é substantivo abstrato? É aquele que a gente fala de sentimentos, emoções, aquele que não é concreto, aquele que não é palpável, que está no campo das ideias, beleza? Então, vamos começar por aí. Eu sei o que é substantivo abstrato, então vamos preencher dessa maneira, beleza? Então, vamos lá. Onde que a gente tem substantivo abstrato? Jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Amor, felicidade e gratidão. Aqui... Pode ser que tenhamos aqui. Vamos olhar as outras alternativas. O líder, a líder. O indígena, a indígena. A vítima, o cônjuge, a testemunha. Dessa maneira que é escrito. Então, vamos lá. Eu sei que o abstrato trata sobre sentimentos, emoções. Então, a gente já preenche aqui, ó. S-A. Substantivo abstrato. O que a gente lembra do comum de dois gêneros? Que é aquela palavra que em si ela não muda, né? Ela é comum para os dois gêneros, né? Ela é comum, eu uso para os dois gêneros. O que eu mudo? Eu mudo a vogal temática na frente, eu mudo o artigo na frente, o determinante. Então, se eu vou falar de um homem, eu falo o líder. Se eu vou falar de uma mulher, eu falo a líder. Mas a palavra, olha só, ela é comum para os dois gêneros, certo? Então, aqui a gente tem, ó, o indígena, a palavra é comum
para o indígena e para a indígena. Então, comum de 2 gêneros, nós temos aqui, acho que não vai caber aqui não, hein? Então, eu vou colocar aqui ao lado, ó. Comum de 2 gêneros, certo? Aqui ele é SA, que é o substantivo abstrato. E o sobrecomum, lembrando, o que é o sobrecomum, né? Sobrecomum é aquela palavra que eu uso sempre da mesma forma, ela não tem variação de gênero, mas eu uso para homem e para mulher, eu uso para o feminino e para o masculino. Então, quando eu falo a vítima, eu posso falar a vítima Rafael, a vítima Rosângela, né? Então, eu tenho que fazer indicação ali ao longo da minha narrativa, ao longo da minha fala, para que a pessoa saiba se é do sexo feminino ou do sexo masculino. O cônjuge é sempre o cônjuge Maria, o cônjuge José. Tudo bem, nós fizemos um trava-língua aqui danado agora com Maria e José, né? A testemunha é sempre a testemunha João, a testemunha Maria. A palavra não é o testemunha, porque o testemunho é a ação da testemunha, sempre lembrando, tudo bem, gente? Então é outra coisa. A testemunha é a pessoa, que pode ser homem ou pode ser mulher. Então nós temos aqui o SS, que é o sobrecomum. E se você não lembrava o que era epiceno, sempre lembrar, né? O epiceno é aquilo relacionado a animais. Então aqui nós temos o SE, substantivo epiceno, né? Jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Então, o epiceno é aquele que eu coloco a palavra macho e fêmea para diferenciar o macho da fêmea. É aquela palavra que ela não muda, né? É quase como se fosse uma sobrecomum, mas como eu estou falando em relação aos animais, eu coloco a palavra macho e fêmea para diferenciar. Beleza, gente? Espero que você tenha entendido e relembrado aqui este conteúdo. Exercício 5 na tela. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e em relação às classes de palavras, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, no trecho, a classificação correta dos vocábulos destacados. Então, aqui a gente vai, né? O que eu vejo? Nós vamos pegar, ele vai classificar de 1 a 4 para nós, e aí a gente vai ter que dizer a que classe de palavra essa palavra pertence, né? Ninguém sabe exatamente como se desenvolve o processo da artrite, mas sabemos que há pessoas mais suscetíveis. Então, o 1 corresponde a ninguém, né? O 2 corresponde a processo, o 3 corresponde ao mas, e o 4 corresponde a suscetíveis. Então, nós teremos que ver a classe que pertence. Então, vamos só avançar aqui. Eu coloquei novamente o período aqui para a gente conseguir ir confirmando com as alternativas, né? Então, lembrando que ninguém é 1, processo é 2, o mas é 3 e suscetíveis 4. Professora, para ficar fácil, né? Como que eu resolveria, gente? Primeiro, eu sempre bato o olho, claro que eu vou fazer detalhadamente com vocês uma por uma, mas na hora da prova, né? Você sempre bate o olho naquela que você já sabe de cara. O que a gente já sabe de cara, gente? Que mas, porém, no entanto, todavia, contudo, mas é uma conjunção. Então, a 3, tudo bem? É para a gente começar a eliminar a alternativa aqui, é para ganhar tempo. A 3 tem que ser conjunção. A alternativa que não tiver conjunção no número 3, o que nós fazemos? Eliminamos. Então, ó, na letra A, 3 é preposição? Tá errado, já pode eliminar. Na letra B, 3 é conjunção? Conjunção. Opa, então pode ficar aqui. Na letra C, 3 é preposição? Podemos eliminar, porque a 3 tem que ser conjunção. Letra D, 3, conjunção, perfeito, é conjunção. Letra E, então deixamos ela ali, né? Letra E, 3, conjunção. Então, agora, nós já eliminamos A e nós já eliminamos C. Começa por aí. O que nós vamos agora? Vamos para as outras palavras, tudo bem? Ninguém sabe exatamente como se desenvolve o processo da artrite. Ninguém sabe exatamente. Ninguém. Não tem nenhum determinante, não tem nada do gênero. A gente sabe que ninguém é um pronome. Ninguém é um pronome, né? Um pronome indefinido, ok? Então, porque ninguém é indefinido, eu não sei, né? Então, ninguém, alguém e por aí vai. Então, eu sei que é um pronome. O que eu vou lá fazer agora? Vou para a minha alternativa B, que ainda está aqui no páreo. Pronome indefinido, a número 1 é pronome indefinido? Opa! Então, pode ser que seja essa alternativa. Letra D, pronome indefinido. Opa! Pode ser que seja essa também a alternativa. Então, não foi o pronome indefinido que vai trazer a alternativa correta para nós. Letra E, substantivo? Não.
Então, não, eliminamos aqui agora a alternativa E. Então, o páreo está entre a alternativa D e a alternativa B, certo? Vamos lá para ver qual palavra que vai ajudar a gente a desempatar. Então, processo. Como se desenvolve o processo da artrite? Então, nós temos aqui a expressão, né? O processo da artrite. Processo, tenho aqui o artigo na frente. A gente sabe que o artigo, ele sempre está na frente de um substantivo. Então, processo só pode ser um substantivo, tudo bem? Então, vamos lá. Na letra B, número 2 é substantivo. Na letra D, número 2 é substantivo. Opa, não foi essa palavra que nos ajudou, hein, gente? Então, vai ficar o páreo entre 4 mesmo. Tem que saber exatamente o que é a 4. Então, vamos lá. Sabemos que há pessoas mais suscetíveis. Então, sabemos que há pessoas mais suscetíveis. Aqui, você pode usar, eu penso, né, em processos, inclusive, ali do grau dos substantivos. Mais que, menos que, tanto quanto, né? Então, eu tenho os graus ali comparativos, né? E o que o grau comparativo faz? É quando eu pego um substantivo, então, e falo que mais que alguma coisa. E o que fica nesse meio? Então, eu tenho mais adjetivo que. Tudo bem? Então, eu tenho mais, essa é a fórmula do comparativo, né? Mais adjetivo que. Então, aqui eu tenho, ó, pessoas que são mais adjetivo que. Tudo bem? Só tá fora de ordem, mas é isso que tá falando. Nossa, quanta rabiscadeira aí na tela pra vocês, hein, gente? Suscetíveis é uma característica dessas pessoas. Você também pode definir dessa maneira para ser mais rápido, né? Então, pessoas mais legais, pessoas mais bonitas, pessoas mais alegres, pessoas mais suscetíveis. Então, o que eu tenho aqui em suscetíveis? Uma característica dessas pessoas. Então, tudo que dá característica a um substantivo é um adjetivo. A alternativa correta do nosso exercício é a alternativa B, de bola. Professora, nem é tão difícil assim, não é, gente. Você tem que prestar um pouquinho de atenção. Claro, a gente vai fazer por eliminatória. Não tem outra forma de ser mais eficaz, né? Mas não é um exercício difícil. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Também não deixe de entrar lá na minha plataforma para ter acesso aos meus cursos completos de redação, curso de gramática, curso de interpretação e compreensão de texto. Tudo perfeito, lindo, maravilhoso para você. Curso de linguagem, história, geografia. Vem gabaritar humanas comigo, louco. E tem também correção de redação, obviamente, detalhadíssima para você, tá bom? redaçãoemgramática.com.br à sua disposição. Tem também o meu Instagram. Não deixe de me seguir. E lá eu posto quiz, posto dicas, posto várias questões legais lá e dando também, né, todo um conteúdo bacana lá e divertido para você. Não deixe de me seguir no Instagram. Inscreva-se nesse canal lindo, perfeito, maravilhoso. Não deixe de sentar o dedo nesse like e indicar para os seus amigos. Um beijo carinhoso nesse seu coração. Até a nossa próxima aula aí. Tchau!